Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdência. Como é que você está, guerreiro? Como é que você está? Tudo bem? Agora nós estamos num período muito difícil, período da pandemia, está dando um reflexo econômico pra caramba. Nós estamos quase há 2 anos, nós estamos na segunda fase, na segunda rodada, né? Na segunda temporada aí da pandemia do Covid-19. Estamos batendo recorde todos os dias, é muito triste. E isso vai dar um efeito, já dizia que ia dar um efeito na economia, então agora o efeito vai ser maior. Nós estamos com mais de 13,6 milhões de desempregados. E entre esses 13,6 milhões de desempregados, muitos vigilantes, muitos vigilantes. Então presta muita atenção que você tem riscos. Você vai saber hoje aqui quais são os riscos de você perder a condição de segurado do INSS. Vamos traduzir isso? Muita gente diz assim, como os riscos de perder o período de graça, né? Muita gente entende assim, o período de graça do INSS. O que é isso? Período de graça ou como não perder a condição de segurado do INSS. Então vem comigo aqui que você vai entender os riscos, quais são os riscos disso aqui. Primeira questão, a pergunta é, como é que funciona a questão do INSS? Muito bem, para você ter a condição de segurado no INSS, a palavra é segurado, tá? A palavra é segurado. Como é que eu tenho a condição de segurado do INSS? Eu tenho a condição de segurado do INSS quando eu tenho a carteira assinada, ou quando eu tenho o carnê, quando eu pago o carnê. Vou pagar o carnê como o quê? Como contribuinte individual ou então como autônomo. Autônomo eu vou recolher em cima daquilo que eu recebo, né? Eu recebi, fiz um preço de serviço, recebi, eu recolho lá, tem um desconto de 11%. Legal. Muito bem, quais são os riscos de você perder a condição de segurado do INSS? Como é que acontece? Onde que acontece esse risco? Acontece quando o camarada, quando o guerreiro fica desempregado. Porque quando ele fica desempregado, você tem um período de graça. Então, você tem um período de graça. Vou escrever aqui que é importante, muita gente entende aqui como um período de graça. O período de graça significa o quê? Significa que você é de graça, você não precisa pagar o INSS. Eu acabei de falar aqui, ó, você é assegurado do INSS quando você tem carteira assinada, porque aí está recolhendo o INSS, ou quando você paga o carnezinho, tá? Então aqui significa que você está pagando o INSS, existe um pagamento aqui no INSS. O INSS não tem nada de graça, você tem que pagar, você tem que contribuir para você ter benefícios. Aí você tem um período de graça, e esse período de graça é de quanto tempo? Quanto tempo é o período de graça? Me acompanha aqui. Antes de nós irmos a esse assunto aqui, vou pedir que você se inscreva no canal. Você chegou agora aqui, você se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e você vai receber conteúdo relevante todo santo dia, como esse aqui. Ele é relevante, não é mesmo? Você não sabia disso, não é? Essa informação é muito importante. Porque se não serve para você que você está empregado, pode ser que você possa ficar desempregado. E você pode orientar alguém que esteja desempregado, um colega, um vizinho, um amigo, um parente, alguém. Com certeza nós estamos aqui cercados por pessoas desempregadas. E aí que vem a dica, aí que vem a questão. Vem comigo. Período de graça. Qual é o período de graça? Funciona da seguinte maneira, vou colocar até em azul aqui, ó. Se você tem mais de 120 contribuições, ou seja, mais de 10 anos de carteira assinada, qual é o tempo que você tem? Olha bem aqui, presta atenção. Se você tem mais de 120 contribuições, ou seja, mais de 10 anos de carteira assinada, e esse período de 10 anos aqui você nunca perdeu a condição de segurado, você nunca perdeu, você ficou desempregado, mas você logo se empregou, você não perdeu a condição de segurado, então você tem o quê? 2 anos. Você tem 24 meses de período de graça. Ó, você tem 24 meses de período de graça. Tá? Então são 2 anos. Aí tem um detalhe seguinte, se você comprovar que está desempregado, você vai ganhar mais 12 meses, tá? Então você vai ganhar aqui mais 12 meses, certo? Mais 12 meses. Então, 120, você tem 24 e mais 12 meses, teria 3 anos. Você pode estar pensando assim, nossa, 3 anos é muito tempo. 3 anos é muito tempo, mas passa muito rápido. E é isso que é o problema, porque as pessoas esquecem disso aqui. E se eles perder a condição de segurado, se perder essa condição aqui de segurado, vai dar problema, tá? E quem tem, Pedrosa, quem tem menos de 120? Eu estava esperando você perguntar. Quem tem menos de 120, vem para cá. Vai ter o quê? 1 ano. Vai ter aqui 12 meses, tá? 12 meses mais 12 se comprovar que está desempregado. Desempregado
Então você teria aqui no total 24 meses. Esse desempregado aqui é aquele desemprego, a lei fala engraçada, né? Ela diz assim, desemprego involuntário, né? Voluntário, ou seja, você tentou, mas não conseguiu. Como se todos os desempregados tentassem, né? Como se fosse assim, à vontade, não, eu vou ficar desempregado. É essa a ideia, né? Então, você tem que comprovar isso no Ministério do Trabalho. Então, resumo aqui a parada, período de graça. Você tem mais de 10 anos de carteira assinada, você tem 24 com mais 12 meses. Então, 36 meses. Você não tem, você tem menos de 120? Tem menos de 120? Então, você vai ter 12 meses e mais 12 aqui que você tem que comprovar aqui que você está desempregado, seria 24 meses. Para quem trabalha, para quem é facultativo, recolhe facultativo ali, então aqui seria 6 meses. Então, normalmente o que acontece? O cara está desempregado, começa a pagar como facultativo, aí ele tem 6 meses que ele tem um período de graça, tá certo? Então isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? Por que ele é importante? Qual é o risco que tem? Qual é o risco que tem? O risco é que você perde a condição de segurado do INSS. E quando você perde a condição de segurado do INSS, vem comigo aqui, ó. Quando você perde a condição de segurado do INSS, você não vai ter direito aos benefícios. Não vai ter direito ao benefício, por exemplo, de auxílio-doença. Tá? Não vai ter direito ao benefício aqui de auxílio-doença. Não tem direito aqui ao benefício de aposentadoria por invalidez. Então você deve ficar muito atento. Por quê? Porque os infortúnios acontecem. Os infortúnios acontecem de você ficar doente e aí o que acontece? Você não dá assistência à sua família. E também não dá direito aqui à pensão por morte. Vamos pensar aqui numa coisa bem grave, né? Ó, ficou doente, auxílio-doença. Uma doença muito grave vai gerar aposentadoria por invalidez. Uma coisa muito mais grave ainda, uma pensão por morte. Então isso vai deixar, corre o risco muito grande, de ficar sem assistência, sem suporte. E os infortúnios acontecem. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Tá? Doença grave, um acidente de qualquer natureza, um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, pode acontecer com qualquer um. E pior que acontece muito. Muitos chegam no escritório e a gente vai ver se tem a condição de segurado. E não tem a condição de segurado, por quê? Porque perdeu aqui, deixou passar esse período de graça aqui, tá legal? Muito bem, então esses são os riscos, fique atento. O que você vai fazer com essa informação? Se não for o seu caso, você vai alertar as pessoas. É muito bom você fazer o seguinte, a cara está desempregado, você pergunta, há quanto tempo você está desempregado? Há quanto tempo você está desempregado? E isso aqui já começa a contar do período que ficou desempregado. Ah, mas eu recebi seguro-desemprego por 6 meses. O seguro-desemprego não inibe isso aqui, não contabiliza isso aqui. Né? Começa a contar de quando ficou desempregado mesmo. No dia seguinte que saiu a rescisão, que não teve mais contribuição, mesmo estando recebendo o seguro-desemprego, não conta isso aqui. O prazo continua fluindo legal, tá certo? Então, vou pedir que você seja muito alerta nesse ponto aqui e me ajude a chegar a alertar as pessoas. O número de desempregados aumenta esse problema aqui. Então, vamos evitar, vamos ser um ser da luz que leva conhecimento às pessoas. Você é meu convidado nessa empreitada. Vou pedir que você deixe seu comentário, deixe seu nome e a sua cidade. É muito importante isso. E você tem alguma dúvida relacionada a isso ou a outro aspecto? Você vai usar o link da descrição embaixo aqui e vai falar comigo através do escritório online, através do atendimento digital. Vai preencher seus dados e um especialista vai entrar em contato contigo. Legal? Muito bem. Seja guerreiro como sempre. Seja guerreiro como sempre. Previdente como nunca em prol do período de graça e a questão do desemprego. E eu te espero no próximo vídeo.